Olá, sejam bem-vindos de volta. Agora teremos o tema gestão híbrida de documentos físicos e digitais. Nós estamos aqui no Congresso AB-Info sobre organização e gestão de documentos e a próxima palestra será apresentada por Marcelo Araújo, que já está aqui conectado conosco, é Chief Business Officer, diretor comercial na eBox Digital. Seja bem-vindo, Marcelo. Eu Muito desejo um obrigado, bom boa trabalho tarde. para você, viu? E lembrando que no finalzinho eu volto para aquele momento de perguntas e respostas. Então, um bom trabalho. Obrigado. Bom, pessoal, muito boa tarde. Um prazer estar aqui com vocês. Sejam bem-vindos aí para essa palestra. Vamos fazer aqui uma tarde bem agradável, né? Tentar passar para vocês um tema tão importante. Já gostaria de agradecer aqui a BEINFO pelo convite, a todos os seus colaboradores e a presidência também. Muito obrigado, viu? Bom, nós vamos falar de algo que essa palavra assim, ela está muito forte no mercado hoje, né? Tá todo mundo falando nessa questão do híbrido, né? Nós podemos ver isso em vários setores, né? Um deles, por exemplo, em veículo, né? Todo mundo está falando hoje sobre carros híbridos, né? Tanto com combustível como energia, né? Que é bem interessante. Podemos observar também a questão híbrida na parte de telemarketing, né? Tem empresas que têm pessoas e também tem robôs, né? Trabalhando para fazer atendimento automatizado. Podemos ver também na parte de ensino, de educação, por exemplo, onde você já vê o ensino também à distância e presencial, né? E não deixa de ser um modelo híbrido. E, obviamente, que não pode deixar também de ter na parte de gestão de documentos. E por que na gestão de documentos? Porque nós estamos falando de dois mundos, né? Nós estamos falando do físico e nós estamos falando, obviamente, do mundo digital. São dois mundos diferentes. Então, é um pouco o que eu vou falar aqui no dia de hoje, falar alguns modelos, tendências, né? O que está acontecendo, o que nós aqui, por exemplo, da iBox, estamos fazendo aí para os nossos clientes, para os nossos parceiros e assim por diante. Então, eu gostaria de separar aqui, falar um pouco da evolução, gestão híbrida de documentos físicos e digitais, de duas formas. Então, eu gostaria de falar para vocês antes da pandemia, e não vou falar pós-pandemia, porque ainda a pandemia está aí, não acabou, né? Mas nós vamos falar essa evolução durante a pandemia. O que aconteceu com isso, né? Então, nós vamos resgatar um pouquinho aqui, lá atrás, como era e como estava sendo essa questão dos documentos físicos. Então, nós tínhamos muito papel, ou temos ainda, na verdade, mas, na verdade, as empresas, né, como um todo, tinham essa preocupação mais com o papel, né, de geração de físico, e menos com o digital. Claro que o digital também estava vindo, né, nós estávamos evoluindo, mas não com tanta velocidade. Então, ainda gerava muito papel. E qual era a dificuldade, por exemplo, dos documentos físicos? A gente tinha dificuldade na organização, né? Então, na verdade, as empresas ainda tinham dificuldade de organizar todo esse acervo, né, que é o arquivo morto. Tinha uma questão de tabela de temporalidade que muitas empresas ainda têm dificuldade de aplicar, porque ainda não existe uma tabela de temporalidade padrão no mercado. Enfim, existe para a área do governo, mas, né, para a área privada não. Então, existia aí uma grande dificuldade de se aplicar isso. As questões de indexadores e metadados eram fixos, né? Então, muitas empresas que, obviamente, ofertam sistemas e tudo mais, você tinha metadados e indexadores fixos para esse projeto de físico e também dificuldades de localização de documento em função de uma má organização. Então, esse é o mundo físico, né? Nessa evolução. E aí, separadamente, nós temos o mundo digital, que são os documentos digitais. Então, existem muitas digitalizações pontuais ainda, né? E ainda estavam vindo antes da pandemia essa digitalização. Nós tínhamos também um problema de organização desses digitais, desses arquivos que estavam sendo digitalizados, né? A armazenagem estava sendo feita em servidores, às vezes, ou máquinas locais, né? Então, as pessoas digitalizavam e para guardar isso, não tinha um ambiente muito amigável para guardar, então guardava em máquinas locais, e também tinha um problema de indexadores metadados. Consequentemente,
esse mundo físico e esse mundo digital, né, essa questão dos documentos físicos digitais, nós tínhamos uma divisão em termos sistêmica. Então, por exemplo, você tinha grandes plataformas, existem grandes plataformas, tanto na gestão física como na gestão digital, mas são plataformas separadas, são plataformas que ou cuidam muito bem do físico, ou cuidam bem do modelo digital. Então, você não via no mercado recentemente plataformas que uniam essas duas soluções no único ambiente. Então, eram plataformas independentes. Então, essa é a evolução. O que aconteceu durante a pandemia que nós vimos aqui? Então, nós tínhamos antes, e o que aconteceu durante a pandemia? Né? Acelerou o processo digital. Então, é perceptível aí para todo mundo, né, que isso acelerou. Então, foram aí criados, na verdade, teve diminuição do físico, do processo físico, a gente percebeu isso, que diminuiu, né? Surgiram novas plataformas de digitais de diversas áreas, então a gente teve uma crescente, por exemplo, em plataformas de assinatura eletrônica, né? Surgiram plataformas de admissão digital, surgiram outros aplicativos, enfim, que facilitou a vida do dia a dia aí das empresas e das pessoas, né? Surgiu o decreto, que é o 10278/2020, em março de 2020, no início da pandemia, que regula, na verdade, a digitalização de documentos, né, que você pode digitalizar com requisitos técnicos e fazer a destruição. Então, teve uma grande melhora nessa questão da pandemia. E a gente percebeu também que o governo teve iniciativas para o processo digital, grandes iniciativas. Ainda, logicamente, em passos lentos, a gente percebe isso, né, porque tem muita burocracia, mas a gente vê uma iniciativa muito grande pela parte do governo, que isso é importante. Isso quer dizer o seguinte, nós estamos migrando cada vez mais para os processos digitais. E aí, o que eu quero dizer com isso para vocês? Antes da pandemia, nós tínhamos um processo, era mais físico e menos digital, né? Durante a pandemia, nós temos uma característica de menos físicos e mais digitais, mais documentos digitais e assim por diante. Então, isso é perceptível, a gente vê isso no mercado, né, cada vez mais, e isso é o grande desafio que a gente tem aqui para ter uma gestão híbrida de documento. Então, eu vou mostrar um pouco para vocês um modelo híbrido e a tendência que nós aplicamos aqui dentro da nossa companhia, que é a Ebox, tá? Então, eu vou pegar aqui para vocês um exemplo que nós temos de prontuários de colaboradores, né? Então, a gente sabe muito bem que prontuários de colaboradores são documentos sensíveis, né? São documentos que nós temos que guardar por muito tempo, né? Por 30 anos. São documentos que são acessíveis a todo momento, não só pelo RH ou por todas as áreas. Então, no nosso modelo, o que a gente fez? A gente separa aqui o modelo híbrido da seguinte forma para RH. A gente tem os inativos, nós temos os ativos e nós temos as novas contratações que estão chegando. Os inativos, hoje, a maior parte está ainda no mundo físico, né? Então, a maior parte ainda existe muitos prontuários de colaboradores no físico, né? O ativo também, mas o ativo já está no processo de migração, de já fazer uma digitalização com o decreto, você já fazer um expurgo desse documento e criar só o documento digital. E para novas contratações, aí sim vem um modelo, que é um modelo da contratação que você tem totalmente digital. Mas ainda assim, né, nós temos grandes impactos aqui para esse modelo, né? Porque nem sempre você consegue fazer uma contratação de um colaborador 100% no digital. Então, você ainda precisa de modelos de documentos físicos para o processo, não tem como, tá? Então, aqui tem também, por exemplo, os inativos, às vezes, as empresas querem falar o seguinte, olha, os últimos 2 anos eu vou digitalizar e depois eu não vou digitalizar mais, eu não quero digitalizar depois dos 2 anos de que essa pessoa foi desligada, tem essa possibilidade. Como que nós trabalhamos aqui dentro da iBox nesse sentido? Nós temos uma consultoria, né? Essa consultoria tem uma definição de processo, né, do antigo e de novo, então passa por uma cultura de conscientização das empresas, né, de como fazer isso, porque muitas vezes o gestor, né,
não tem essa ideia, nessa base, na verdade, e aí fica, eu quero digitalizar tudo, eu não quero digitalizar, enfim, como que eu trato essas coisas? Então, isso realmente a gente precisa de um processo de consultoria para definir isso. A implementação tem que ser uma implementação muito flexível hoje, porque as empresas estão procurando flexibilidade nas plataformas, então com indexadores e metadados bem flexíveis, onde as consultas podem ser feitas de diversas formas, como também checklist de documentos e também outros processos, né, como a própria digitalização que a gente tem aqui. O processo, na verdade, nosso, ele tem que ser um fluxo produtivo e principalmente as pessoas envolvidas nesse processo. De que forma, né, vai se estabelecer essa questão do modelo híbrido para os prontuários de colaboradores. Por que eu digo isso? Porque quando a gente fala de prontuários de colaboradores, nós não estamos falando aqui do prontuário da documentação toda, nós estamos falando muito mais do que isso. Então, você tem uma sub-área dentro do RH, por exemplo, que cuida, por exemplo, de prontuários médicos dos colaboradores, que são coisas mais sensíveis e tudo mais. Você tem uma área, por exemplo, que você precisa dar informação para o jurídico, né? Então, essas pessoas elas precisam estar envolvidas nesse processo para saber como é que vai ser o dia a dia disso. Bom, nós temos, obviamente, a gestão física de tudo isso, que é o armazenamento, e aí esse armazenamento também, pelo esse processo, passa por uma orientação de destruição segura ou não. Nós sabemos que o grande desafio do mercado hoje é cultural, então você tem aí uma questão da destruição ainda não tão abrangente, né? Então as pessoas são mais conservadoras em fazer destruição, principalmente quando a gente envolve a parte de prontuários de colaboradores, né? Mesmo você tendo ao seu favor a questão do decreto, por exemplo, do 1078, mas ainda há o pessoal ainda segura um pouco essa destruição, mas a gente percebe que há uma tendência disso, né? Está acontecendo, né? E o processo da pandemia está acelerando exatamente isso, porque as pessoas não querem mais trabalhar muito com o armazenamento físico, né? E aqui eu estou falando, pessoal, só para prontuários de colaboradores. Não estamos falando aqui de outras áreas, tá? Por favor, não é só aqui é prontuários, tá? Bom, a digitalização, como eu falei há pouco, tem os aspectos legais ainda e essa barreira cultural com relação ao decreto, né? Realmente ainda as empresas ainda desconfiam, né, se realmente isso tem validade mesmo, então existem várias discussões, a gente já percebe aqui que dentro do Congresso também tem essas discussões aí através de outros painéis bem interessantes sobre esse assunto, né, que acho que vocês já puderam observar. E aí, obviamente, que nós temos uma parte de análise de documentos e conferência que passa também algo, porque não basta só a gente ter a gestão híbrida do físico digital, se esse documento que está chegando, por exemplo, ele não tem uma conferência, por exemplo, se está assinado ou não. Agora, o híbrido também, como eu falei, passa pelo processo de admissão digital. E aí tem várias ferramentas no mercado que surgiram que, na verdade, faz hoje só o processo de admissão. Então, esse processo admissional hoje, ele é algo que cresceu muito com a pandemia. Então, aqui dentro da iBox, nós já tínhamos uma solução de admissão digital antes da pandemia, e era interessante que aí eu posso falar que não era tão procurada, e era mais difícil em emplacar, né? E que durante a pandemia isso, obviamente, cresceu muito, né? Que era uma forma, né, das pessoas fazerem a contratação dos seus colaboradores à distância, né? Mas mesmo assim, tinha as dificuldades, né? Então, tinha várias dificuldades para fazer isso. E uma delas, por exemplo, é integrações com sistemas de recrutamento e seleção, né? Então, as empresas buscam isso hoje, cada vez mais, essa questão da integração com vários sistemas que existem de mercados, né? Tem também essa questão da integração com a folha de pagamento no processo admissional hoje, que é importante. Tem uma questão da admissão digital, que é a personalização dos formulários de benefício. Então, a gente sabe hoje que cada empresa, cada perfil de contratação tem o seu formulário de benefício. Quando a gente entra, por exemplo, em seguro-saúde, né? Tem empresas que têm 4, 5, né, seguradoras e tem formulários diferentes. Isso é um problema, às vezes, para você
fazer uma customização ou fazer uma orientação, mas isso está avançando cada vez mais, né? E também está vindo uma tendência que a gente percebe também, que é os aplicativos para o colaborador, é a interação entre o RH e, na verdade, o colaborador. Porque a ideia aqui é a seguinte: se eu sou um colaborador que trabalha dentro da iBox e eu mudei de endereço, por exemplo, eu posso automaticamente comunicar o meu RH através de um aplicativo com um novo documento, submeto aquele documento do meu novo endereço e ele valida, analisa e valida essa alteração ou não, né? E aí a gente já está falando de documentos que já nascem digitais, né? Totalmente digitais. Então nós temos aqui 3 momentos: nós temos o físico, nós temos os documentos que são, na verdade, digitalizados através do físico, e nós já temos aqueles documentos que já nascem digitalmente, né? Hoje, dentro de uma plataforma qualquer. E ainda passa por questões de assinatura eletrônica. Então, a gente percebe também que, além de criar, por exemplo, um contrato de trabalho, hoje, você também pode fazer assinatura eletrônica desse documento. Então, isso também está sendo bem discutido com aspectos legais, né? Porque a empresa que contrata o colaborador, ele vai buscar exatamente junto ao jurídico dele se isso tem algum problema ou não tem algum problema. Então, há uma discussão de aspectos legais, mas a gente percebe que é uma tendência fortíssima e que está vindo hoje a cada vez mais essa questão da assinatura dos documentos em si. E aí nós estamos falando de qualquer tipo de documento do próprio prontuário do colaborador, né? Bom, e aí depois, óbvio, nós temos aqui, que é o grande, né, o que está crescendo muito, é a questão dos arquivos digitais, né? Então, os arquivos digitais hoje é algo que cada vez mais as empresas buscam, né? E querem uma plataforma única para achar essas informações, para exatamente fazer aí downloads ou uploads de qualquer outro arquivo digitais. Então, quando a gente fala de uploads de arquivos digitais, dentro da nossa estrutura e dentro da nossa plataforma, por exemplo, vocês não tem necessidade só da gestão física, da gestão que foi digitalizado, ou de arquivos digitais, um arquivo, por exemplo, um PDF que nasce. Aqui também pode ser um Excel que você pode colocar na própria plataforma, associado àquele registro, você pode ter um doc, você pode ter uma gravação de voz, um vídeo, e assim por diante. Então, tem todas essas possibilidades que são interessantes dentro da plataforma, porque aqui a gente está falando do mundo digital, né, em si, dos arquivos digitais. E aí o importante, né, você saber compartilhar essas informações com as demais áreas. Então, hoje, o físico, a gente percebe também que não é tão compartilhado, né? A tendência é que você não movimente mais documentos físicos e movimente cada vez mais arquivos digitais dentro do processo, né? Então, isso é o que a gente exatamente faz aqui dentro da própria iBox, tá? Bom, aí a gente vai falar de plataforma, enfim, da plataforma híbrida para acesso das informações hoje. Então, aqui, essa plataforma, ela tem que ser uma plataforma rápida hoje, é uma plataforma que você acessa essa informação quando você precisa, né? Ela precisa ter a melhor experiência para o usuário. Então, hoje a gente percebe que as plataformas que estão chegando por várias startups, né, e assim por diante, são plataformas muito amigáveis, que pensa na experiência do usuário, né, de como localizar um documento, de achar essa informação, de compartilhar essa informação, de receber uma informação, né, e tudo isso muito com rastreabilidade, né, com uma série de detalhes, né. As informações, como eu falei, elas têm que ser compartilhadas, então, logicamente, com seguranças de acesso e tudo mais, com muita segurança dentro de informação, é óbvio que as empresas buscam cada vez mais essa questão da segurança da informação, porque tem uma questão aqui que a gente fala que é da LGPD. Então, hoje, por exemplo, dentro da própria iBox, essa questão da segurança da informação que nós temos, ela é muito assim levada a sério para todos os nossos clientes, usuários, nossos colaboradores internos, tanto que nós somos certificados pela ISO 27001 e 27701, que fala que trata dos assuntos só da LGPD, para vários processos hoje dentro da própria iBox. Isso é uma tendência, né? E as empresas precisam, na verdade, garantir essa segurança da informação, de dados, né? Porque a gente
vive realmente num mundo hoje que está sendo muito assediado, né? A gente com hackers e tudo mais, vários dados vazados, enfim, isso muito complexo dentro do nosso processo, tá? Bom, aí nós temos aqui um pouco da nossa plataforma, um visual bem rápido aqui para vocês, que é mais ou menos assim. Você já imaginou dar um Google nos seus documentos? Então, a ideia que a gente traz aqui para vocês de uma gestão híbrida é assim: você tem, na verdade, um registro lógico, né? Então, olha, você tem a possibilidade de um registro lógico, que é um prontuário de um colaborador, por exemplo, onde você tem lá os metadados, como os indexadores, como nome, matrícula, CPF, assim por diante. E relacionado com esse metadado, você tem checklist de documento, e para cada tipo de documento você pode ter gestões diferentes. Então, exemplo, você pode ter hoje um documento que ele já nasceu digital pela plataforma de admissão, mas você pode ter um outro documento qualquer que é físico, e aí ele teve que nascer o físico, assinou e teve que ser digitalizado, né? Eu posso colocar um documento de uma planilha Excel por algum motivo, e assim por diante, tá? Então, dentro da plataforma você tem essas características, e tem a característica também dentro da nossa plataforma que a gente chama de híbrido, que é essa questão da gestão por documento e a gestão por caixa. Quando a gente fala de prontuários, nós estamos falando de gestão, na verdade, por documento. Mas a nossa gestão por caixa, hoje, né? A gestão hoje por caixa, ela também tem essa possibilidade de você anexar um arquivo digital a uma caixa física dentro do processo. Então, é uma outra forma híbrida também que tem de você gerenciar todos os seus documentos, tá? Agora, eu posso dar outros exemplos, não só para prontuários de RH, mas nós temos aqui também processos, por exemplo, de FDIC, né, que é Fundo de Investimento de Direito Creditório, que a gente trabalha aí com os custodiantes. Então, o modelo híbrido para esse modelo aqui passa também não só pelo físico, não só pelo digital, mas também por documentos fonados, né, gravação de voz, onde você também pode receber uma gravação de voz e transcrever isso para texto e gerenciar isso de formas separadas dentro da própria plataforma, o próprio dentro da gestão. O que a gente percebe, cada vez o mercado está se consolidando, né? E ele está buscando cada vez mais informações centralizadas em plataformas únicas e assim por diante. Como eu falei, não que as plataformas que existem separadas são plataformas boas. Eu conheço várias plataformas interessantes de GED, de ECM, de BPM, que são muito boas, né? Mas às vezes não tem aquela questão do físico para cuidar. E ainda nós estamos nesse momento ainda de cuidar, nós estamos em transição. Esse é o que eu tenho aqui para dizer para vocês. Bom, quais são os desafios aí do modelo híbrido que eu vejo hoje, né? Segurança da informação, né? Assim, é prioridade e as empresas vão buscar lá, justamente melhor solução para garantir que essa informação não tenha nenhum tipo de vazamento, né? Então, as empresas buscam hoje constantemente uso. Então, isso é algo assim primordial. Né? Boas práticas na organização do documento. Então, não adianta ter uma gestão híbrida, você ter um sistema para ofertar, se você não tem metodologia, não tem boas práticas na organização, não sabe o que você tem dentro da sua organização de documentos em diversas áreas, né? Porque às vezes os documentos eram tratados sempre como arquivo morto, né? Então, geralmente não achavam. Agora sim, agora as empresas precisam ter boas práticas, né, nessa organização aqui, e esse é o grande modelo para você ter uma satisfação dentro do processo. Os métodos, os processos, as indexações, então tudo isso passa, é muito importante também ter isso bem definido, né, para que você também tenha um modelo eficiente, né? Plataforma com APIs abertas. Então, hoje, cada vez mais as integrações, né, pessoal? Então, a gente percebe que todo mundo que vai conversar, todo mundo fala, se integra com isso, se integra com aquilo, né? Essas APIs são abertas, não consome, então as plataformas precisam ter essa flexibilidade de se conectar com outras plataformas, né? Por mais que isso às vezes
seja um pouco difícil para algumas companhias, né, que nós percebemos, mas é o que o usuário final espera, né? Ele não quer ficar mais fazendo importação de dados, né? Ele quer que tenha lá exatamente um robozinho que fica tratando isso daí de forma coerente para ele, de forma que pode dar um resultado satisfatório. Ele não pode perder mais tempo com isso, né? Pessoas, né? Então, assim, não adianta eu montar aqui um modelo híbrido se realmente a pessoa não tiver, né, engajada exatamente para implantar um processo desse. Então, ela precisa estar aberta para isso, ela tem que querer, né? E aí, obviamente, eu coloquei aqui empresas. Por quê? O que a gente percebe? Não adianta eu montar aqui um modelo híbrido bacana, onde eu acho que minha operação, por exemplo, é toda digital. Então, eu posso falar assim, olha, hoje aqui na iBox é tudo digital, não entra nada de físico. Não funciona isso. Por que não funciona? Porque às vezes o meu fornecedor ainda ele não está preparado para isso. Ainda ele está vivendo no mundo físico, né? E aí ele vai me entregar um documento físico e eu tenho que tratar isso de formas diferentes. Então tem esse grande desafio hoje, né? A gente percebe, por exemplo, voltando lá um pouquinho nos prontuários de colaboradores, que, por exemplo, quando você tem uma empresa terceirizada para ASO, né? Ela ainda não vai te entregar um documento de ASO digital, ela vai te entregar ainda um documento ASO físico assinado pelo colaborador, onde você vai ter que pegar, assinar, e muitas vezes o pessoal do RH vai falar assim, guarda esse documento, não vamos jogar fora não, guarda por um tempo aí, depois a gente pensa o que a gente vai fazer. Então, tem esses desafios que não são fáceis. Então, esse aqui é o maior desafio, que são as empresas, né? Como que nós vamos fazer, como todo mundo vai estar aí exatamente no modelo digital. Bom, e aí o futuro da gestão de documentos físicos e digitais, né? O que eu penso, particularmente aqui, eu estou falando do Marcelo em si, essa é uma opinião exatamente minha, né? Em função da atuação que eu tenho no mercado. É claro que todo mundo tem aí a sua opinião, mas o que eu imagino para documentos físicos, né? Então, sempre tem aquela pergunta, né? Os documentos físicos, eles vão acabar, eles vão ser eliminados, a estratégia, né? Qual que é? Não é ter mais documento físico, né? Como eu falei, nós estamos passando por um processo. Esse processo, ele inverteu. Ainda, né? Existem muitos documentos físicos, muitos, de várias empresas, né? Mas há uma tendência muito grande de ir diminuindo o documento físico. Vai diminuir. Agora, acabar? Não. Por quê? Porque, assim, o que existe de legado hoje, o que existe, na verdade, daquilo que está arquivado dentro das empresas, né? Ninguém vai tomar uma ação para digitalizar um acervo todo, né? Por quê? Porque isso custa caro, né? Porque às vezes não vale a pena, porque são arquivos que têm uma tabela de temporalidade que vai acabar dentro de 1, 2 anos. Então, não faz sentido. Então, ainda vai prevalecer esses documentos físicos, né, os antigos, armazenados, né? Então, às vezes, pode ser que você pegue um projeto hoje que, assim, a empresa vai querer transformar aquilo, o seu documento físico, para o digital. Mas tem as necessidades para isso. Você transforma por um objetivo. Ou você transforma para destruir, ou você transforma porque você precisa ter acesso às informações digitais o mais rápido possível, ou por uma questão de segurança da informação, porque dentro do digital hoje, se você faz com decreto, você tem uma segurança melhor do que o físico, né? Então, você tem essas características também do futuro. Então, eu penso que nós estamos num processo de transição. Agora, tudo aquilo que é novo, tudo aquilo que a gente percebe hoje, que são coisas que estão acontecendo nas áreas de novo, obviamente que vai nascer muito mais digital do que físico. Aí, isso eu tenho, assim, a gente já percebe que isso acontece, né? Então, e aí a tendência mesmo é diminuir completamente essa questão física. Mas ainda a gente vê várias empresas e vários casos, né? Recentemente eu estive num laboratório, né? Que eu não vou citar aqui o nome, mas a gente vê um número de papel que a pessoa ainda gera para fazer um exame, né? Para você fazer um exame, fazer um check-up, seja o que for. É assim, é gigantesco, né? E tudo isso já poderia ser de uma forma digital. Mas isso também passa pela cultura da empresa, por uma série de detalhes, né? Por investimento, enfim, né? Então, a gente tem esse é o futuro. O armazenamento digital. Aqui eu vejo realmente também um futuro que
que se as empresas não tomarem assim um certo cuidado de como organizar, né, o armazenamento digital, podemos ter um problema lá no futuro. Por quê? Porque nascem vários arquivos. Aqui, quando eu estou falando de armazenamentos digitais, pensam não só no processo de digitalização, pensam também em tudo aquilo que é digital, né? Então, hoje você está numa empresa, você está gerando arquivo em Excel, você está gerando doc, você está gerando outros arquivos. Muitas vezes você está gerando lá na rede da empresa, né? Se você sai, não tem controle sobre isso, se você é desligado da empresa, você não tem controle desses documentos, o que ficou lá. Você não tem, às vezes, versionamento desse documento, você não sabe com quem foi compartilhado esse documento, você não sabe se esse documento ainda é um documento pertinente ou não para a empresa, se faz sentido ou não faz sentido. Então, aqui é um maior desafio. Aqui no digital eu vejo que você tem um maior desafio ainda, que realmente, assim, como eu vou fazer para organizar tudo isso dentro da minha companhia? E que não é poucos documentos digitais, são muitos documentos digitais que nascem diariamente, né? Principalmente nas grandes corporações. Algumas delas a gente já vê fazendo um trabalho desse, assim, mas muitas empresas médias e pequenas não estão nem pensando. Então, tem uma forma desordenada de armazenamento digital. E aqui há uma grande preocupação para isso e existe grandes oportunidades aqui realmente para você ter algo bem sadio dentro da companhia. Plataformas e automatizações. Então, assim, também eu vejo como um futuro aqui das plataformas, como eu já falei, essas plataformas mais robustas no sentido de localização de informação, automatizações de processo hoje, né? Quando a gente já percebe hoje que algumas plataformas fazem coisas bem interessantes de reconhecimento de documento ou de OCR que você já passa, ICR, enfim, você tem uma característica bem interessante já, né? Mas são plataformas boas e pontuais, não são plataformas robustas. E aí eu vejo aqui uma consolidação de futuro de plataformas mais automatizadas para as grandes corporações, né? Então, existe um movimento, inclusive, sobre isso. Existem várias outras, mas a minha ideia aqui é pensar que existe uma consolidação com plataformas mais robustas. Integrações entre sistemas, então, aqui precisa realmente aquela plataforma que não tiver esse tipo de integração, ou qualquer integração, ela vai estar fora do mercado. Então, aqui ela precisa realmente se conectar, e a gente está no mundo de todo mundo se conectar entre pessoas, entre processos, entre sistemas, entre aplicativos, né? Então, isso é um futuro que tem que ser olhado muito com carinho, para que você tenha integrações bem interessantes e não só fazer integrações, acompanhar o processo da integração, monitorar as integrações, né? Porque é realmente, às vezes, onde dá o maior problema. Pessoal, era isso. Eu espero aí que vocês tenham gostado dessa palestra. Eu agradeço realmente imensamente aí a oportunidade. Tem aqui exatamente meus dados, nós vamos aí para as perguntas, e tem aí também um QR Code aí para vocês me adicionarem no LinkedIn, se vocês quiserem. Obrigado. Perfeito, obrigada, viu, Marcelo, pela tua apresentação, foi realmente muito esclarecedor, excelente conteúdo. Eu tenho aqui já perguntas diretamente no chat, então vamos começar para a gente não perder tempo. Olha, eu começo com eu não sei se ele colocou como uma afirmação ou uma questão, mas é o Sidney Garcia Gonçalves, ele diz assim: documentos digitalizados ou nato digitais, formato recomendado para a preservação, aguarda pelo tempo necessário, conforme a tabela de temporalidade, é o PDF. Você quer comentar? Aqui ele está dizendo sobre o próprio decreto 10.278, né? Tem um regulamento exatamente do formato da digitalização. Então, você percebe lá que você tem, vou dar um exemplo aqui, você tem documentos, são documentos assinados, né? Você digitalizar, você tem que digitalizar colorido, né? Obrigatoriamente. Você já tem que usar 300 dpi, já tem que ser PDF/A, e você tem as características técnicas para preservação desse formato. Então, e aí, a tabela de temporalidade, como eu falei anteriormente, não existe uma tabela de temporalidade para o digital, né? Se para o físico nós tínhamos uma dificuldade, já temos uma dificuldade muito grande, para o digital ainda,
ainda não nasceu assim, olha, quanto tempo eu tenho que guardar esse documento digital? É 10 anos, 20 anos, 100 anos, né? Então, isso ainda é algo a ser explorado. Perfeito, e agradeço aqui ao Sidney pela pergunta, e depois ele também faz um comentário aqui, diz que você foi muito objetivo na sua apresentação e parabeniza. Obrigado. Muito obrigado, Tem Sidney. uma colocação agora aqui, uma pergunta do José Guilherme Dias de Souza, que também foi um dos palestrantes aqui do nosso congresso. Ele diz assim: olha, Marcelo, primeiro parabéns, né, pela Obrigado, Sidney. apresentação, e pergunta por que, no seu entendimento, mesmo com o decreto 10278, as empresas ainda ficam receosas em descartar os seus documentos originais após digitalizá-los. Perfeito. Obviamente, a gente tem um processo de evolução, né? Desde de quando começou essa história de já digitalizar, de fazer uma destruição segura de documento, né? Mas eu entendo que ainda existe um problema cultural mesmo no Brasil, né? As pessoas têm receio ainda de descartar os documentos, mesmo com o decreto apoiando, né? E com todas as iniciativas, né, que existem hoje. Então, mas eu vejo isso mais um problema cultural ou do que de uma decisão realmente da pessoa fazer isso. Então, ela prefere, às vezes, ser mais conservadora, né? E fala assim, não, eu quero usar o decreto, eu vou usar o decreto, mas ainda eu vou segurar aqui o documento físico por um tempo, porque assim, eu não sei, pode ser que o governo mude isso, mas o decreto já está aí, não é que vai mudar, já tá posto, né? Mas ainda tem essa questão ainda da barreira cultural, né, pelas pessoas. Isso às vezes passa pelo jurídico das companhias, né? E o jurídico às vezes é mais criterioso, né? E obviamente e aí vai por empresa, você tem empresa que olha, não, isso aqui é um documento mais sensível, eu tenho um problema maior nessa questão, então eu prefiro manter. Tem a questão regional também. Aqui em São Paulo, o pessoal quer, de fato, fazer essa digitalização com decreto. Aí você vai, por exemplo, para o Nordeste, não, porque às vezes a pessoa ainda não está aceitando esse documento, ainda é algo mais, algo novo, né? Então, esses são os desafios, mas eu entendo isso como uma questão mais cultural. Perfeito, e obrigada ao Zé Guilherme pela pergunta. Tem aqui mais uma questão da Aust, diz assim, nas digitalizações, porque ficou até no parágrafo de baixo, sempre preservar o arquivo nativo, que é o TIFF Grupo 4, nas digitalizações? Não entendi bem assim a pergunta. Isso envolve essa questão novamente aqui da parte de o que eu vou usar para digitalizar. Então, por exemplo, se eu digitalizar sem o decreto, imagina que eu não vou aplicar o decreto 10278 para digitalizar, vou fazer uma digitalização mais simples. Eu posso usar TIFF, eu posso usar JPEG, eu posso usar outros formatos, tá? Então, hoje na digitalização comum, né? Agora, se você for basear sempre no decreto, você tem que seguir lá as regras e as normas, e aí não pode usar TIFF, você tem que usar obrigatoriamente o PDF. PDF é a barra A. Perfeito, agradeço também, Austi, pela questão. E olha, aqui do chat a gente já encerrou, nosso tempo também já correu bastante, mas eu queria Legal. que você deixasse, Marcelo, por favor, aí uma mensagem, uma conclusão final, o que você lança aí como sendo, acho que o principal desafio que nós temos aí para o futuro, nessa Legal. área, Bom, claro. primeiramente, Karen, obrigado. Já agradeço desde já aí a oportunidade, né, de estar aqui fazendo essa apresentação. Mais uma vez aí agradeço aí a BINFO pelo convite, né? Sempre prazeroso estar com grandes nomes aí, a gente está falando isso. Aqui, a gente sempre está com um olho no futuro, né, e um olho no presente, né? É difícil, né? As coisas elas estão numa velocidade muito grande, né? Principalmente na questão tecnológica. A gente percebe que há uma velocidade e há um movimento de diversas empresas, as startups, né? Fazendo aí lançamentos de produtos ou lançamento de soluções. E para o nosso setor também aqui de gestão de documentos, seja híbrido, né? Documentos físicos digitais, também vai acontecer um movimento muito forte de novas soluções que vão surgir. Então, acho que é o meu recado aqui, são soluções boas e acho que todo mundo tem que aproveitar
essa onda que vai ser muito bacana para todos. Perfeito. Olha, mais uma vez eu quero agradecer, assim, pela tua disponibilidade Imagina. e pela objetividade aqui, tanto na apresentação quanto nas respostas. E antes de encerrar aqui com todos que estão conectados conosco, eu só quero lembrar que o Instituto Information Management e a ABINF programaram uma série de eventos presenciais e online para esse ano de 2022. E para conhecer a programação, todos os detalhes de cada evento, eu peço que vocês acessem o site www.iima.com.br. Também lembro que as apresentações todas foram gravadas e elas estarão disponíveis a partir da próxima sexta-feira diretamente no site do evento ou no link que vocês utilizam para assistir cada apresentação. Amanhã nós esperamos por vocês às 9 horas com a palestra Como você pode acelerar a sua jornada de transformação digital. Obrigada mais uma vez a todos vocês e até lá. Obrigada, Marcelo. Obrigado, boa tarde, pessoal.